Na terra de Uz, sob um céu vasto e estrelado, vivia um homem cuja fé e integridade eram tão imensuráveis quanto sua fortuna. Seu nome era Jó, um homem abençoado com uma grande família, rebanhos que cobriam as colinas e uma riqueza que era a inveja de muitos. Mas além de sua prosperidade material, Jó era conhecido por sua profunda devoção a Deus. Ele era o paradigma da retidão, vivendo sua vida em um constante esforço para evitar o mal e honrar os mandamentos divinos. Cada dia começava e terminava com orações e sacrifícios, pois Jó não apenas seguia os preceitos religiosos, mas buscava sinceramente manter sua família e comunidade sob a proteção e bênçãos de Deus. Contudo, a vida pacífica e abençoada de Jó estava prestes a ser sacudida por uma série de eventos que testariam sua fé até o limite. Num dia fatídico, enquanto Jó realizava seus rituais matinais, um mensageiro chegou, ofegante e desesperado, trazendo notícias de calamidade. Invasores haviam atacado, levando embora os rebanhos e matando os servos que cuidavam deles. Antes que Jó pudesse processar completamente essa perda, outro mensageiro apareceu trazendo mais desgraças. Um vento forte havia colapsado a casa de seu filho mais velho, onde seus filhos e filhas se reuniam, matando todos que estavam dentro. O impacto dessas tragédias foi devastador. Em um instante, a riqueza que Jó havia acumulado ao longo dos anos desapareceu, e o que era mais doloroso, sua amada família foi tirada dele. Mas apesar do choque e da dor, Jó se ajoelhou e adorou, aceitando as perdas como parte dos desígnios insondáveis de Deus. Nu saí do ventre de minha mãe e nu partirei. O Senhor deu e o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor, disse ele, em uma demonstração de fé e resignação que poucos poderiam igualar. A provação de Jó, porém, estava longe de terminar. Uma nova desgraça se abateu sobre ele, na forma de uma doença debilitante que o cobriu de chagas dolorosas da planta dos pés ao topo da cabeça. Sentado sobre cinzas, o lugar dos que lamentam, Jó raspava suas feridas com um caco de cerâmica, enquanto uma angústia profunda e uma perplexidade o envolviam. O que ele não sabia era que sua fé estava sendo testada em um nível cósmico, em um diálogo entre Deus e Satanás, onde sua retidão era o centro da disputa. Nesse momento de desespero extremo, a esposa de Jó, vendo o marido em tal estado de miséria e dor, questionou sua inabalável fé. Ainda mantens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas Jó, mesmo diante da mais profunda escuridão, respondeu: Você fala como uma tola. Se aceitamos de Deus o bem, não deveríamos aceitar também o mal? Em todas essas coisas, Jó não pecou com seus lábios, mantendo-se fiel, apesar de sua compreensão e coração estarem tomados pela tormenta. Enquanto Jó se agarrava à sua fé diante de adversidades insondáveis, três amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, chegaram de terras distantes, motivados pelo desejo de consolar o sofredor. Ao se aproximarem, mal reconheceram o homem que uma vez fora próspero e saudável, agora reduzido a uma sombra de si mesmo, coberto de chagas e sentado nas cinzas. Movidos por compaixão, eles se juntaram a Jó em seu luto, sentando-se com ele em silêncio durante 7 dias e 7 noites, pois viam que sua dor era grande demais para palavras. Quando Jó finalmente quebrou o silêncio, foi para expressar sua angústia e questionar o propósito de seu sofrimento. Ele lamentou o seu nascimento e questionou por que os que buscam a morte devem continuar a viver quando sua existência se torna um fardo insuportável. O que se seguiu foi um intenso debate filosófico e teológico entre Jó e seus amigos, cada um oferecendo sua perspectiva sobre a justiça divina e o sofrimento humano. Elifaz, o temanita, foi o primeiro a falar, sugerindo que o sofrimento de Jó poderia ser uma correção divina por pecados não reconhecidos. Bildade, o suíta, ecoou esse sentimento, argumentando que os filhos de Jó devem ter pecado, levando a sua morte como punição. Zofar, o namatita então, acrescentou que talvez Jó estivesse recebendo menos do que seu pecado merecia. Apesar de suas intenções iniciais de consolar, as palavras de seus amigos trouxeram mais dor, sugerindo que seu sofrimento implacável era merecido, um conceito que Jó rejeitou veementemente. Jó defendeu sua integridade e manteve sua inocência ao longo das discussões.
recusando a ideia de que seu sofrimento fosse uma punição por pecados ocultos. Ele reconheceu a soberania de Deus, mas lutou para entender como um Deus justo poderia permitir tanta injustiça. Jó ansiava por um mediador, alguém que pudesse defender sua causa diante de Deus, expressando uma profunda necessidade humana de justificação e entendimento. No auge da disputa, Deus interveio, falando a Jó a partir de um redemoinho. Em vez de responder diretamente às perguntas de Jó, Deus lançou-lhe uma série de questões que destacaram a magnificência da criação e a limitação do entendimento humano. "Onde estavas quando lancei os fundamentos da terra?" perguntou Deus, desafiando a presunção de Jó e seus amigos de entenderem completamente os caminhos divinos. Essa intervenção divina foi um ponto de virada para Jó, levando-o a reconhecer sua própria insignificância e a soberania incompreensível de Deus. Humilhado, mas também confortado pela presença direta de Deus, Jó se arrependeu de suas palavras anteriores, reconhecendo que falara de coisas que não entendia. Como ato final de graça e restauração, Deus devolveu a Jó sua saúde, suas riquezas e lhe deu uma nova família. Jó viveu muitos anos após suas provações, vendo seus filhos e filhas por 4 gerações. Mais importante do que a restauração material foi a renovação de sua relação com Deus, profundamente enriquecida por seu sofrimento e pelo subsequente encontro divino. A história de Jó é um lembrete poderoso de que Deus honra a perseverança diante das provações. Após imenso sofrimento, Jó é abundantemente abençoado, destacando que a fidelidade, em meio à adversidade, não passa despercebida por Deus. Ele restaura e multiplica as bênçãos, reafirmando sua promessa de nunca nos deixar desamparados. Se você gostou deste vídeo, por favor, nos ajude a produzir cada vez mais conteúdo como este, curtindo, compartilhando e se inscrevendo no canal. E se você tem alguma sugestão de vídeo, deixe nos comentários que faremos o possível para atender.